Eu quero começar partindo de uma premissa, de uma frase que eu já usei aqui muitas vezes, mas hoje eu quero ampliar essa frase. Eu já usei aqui muitas vezes a frase esperar com esperança. Você já deve ter me ouvido falar isso muitas vezes. Porque eu realmente acredito, né, que quando eu espero com esperança, eu não estou esperando passivamente, não estou esperando resignadamente, mas eu estou esperando com expectativas, eu estou envolvido no processo, eu estou inclusive desfrutando do processo. E aqui é uma palavra importante, nós precisamos aprender a desfrutar. Desfrutar. Esse é um outro tema para uma outra reflexão, né? Mas a vida cristã, Jesus nos convida a desfrutar dele, da sua presença, da sua palavra, enfim, de tudo aquilo que ele tem nos proporcionado. Mas então, esperar com esperança é um exercício. E para mim, meus irmãos, eu quero dizer para você que esperar a ação de Deus, esperar as respostas de Deus, esperar aquilo que nós aguardamos em Deus, é um teste. E é um teste difícil. É o teste do tempo. É o teste da espera. E muitas pessoas, enquanto esperam, acabam desistindo. Eu já vi muita gente boa que não aguentou esperar. E aí acabou se precipitando, acabou agindo do seu próprio jeito e depois se arrependeu por isso, pagou caro pelos seus erros. Um exemplo bíblico muito famoso de alguém que não soube esperar foi Sara, esposa de Abraão. Havia uma promessa de que Abraão teria um filho. Sara achou que estava demorando demais, achou que ela não ia conseguir ter o filho, aí ela tentou dar um jeito. Disse, bom, eu vou arrumar para você uma mulher, né, vou pegar aqui a minha serva Agar, e você vai ter um filho com ela, porque eu cansei de esperar, eu esperei demais, e eu acho que eu estou esperando à toa. Aí ela acabou depois se arrependendo, nasce o filho, ali, né, é uma outra história, enfim, mas a gente sabe que Ismael e Isaac acabaram tendo problemas, e deu 2 povos, 2 nações, que até hoje estão em conflito, né? Mas eu também já vi muita gente que não conseguia esperar. Eu conheci um homem lá em Porto Alegre, que ele me disse mais de uma vez o seguinte, Débora: eu não sei ficar sozinho. E meus irmãos, eu não estou exagerando, até eu sair de Porto Alegre, ele já estava no 5º casamento. Porque ele não conseguia ficar sozinho. Sendo que algum desses casamentos, todo mundo sabia que não ia durar muito. Mas a carência, a ansiedade, o desespero, o medo de ficar sozinho, a dificuldade de esperar, fazer com que aquele homem casasse, separasse e fosse acumulando problemas e dificuldades. E era um homem que frequentava a igreja, era um homem temente a Deus, era um homem que, enfim, não sei o quanto ele era convertido, mas ele estava ali no meio do povo de Deus, mas vivia sem saber esperar, vivia angustiado, ansioso. Eu entendo que a espera é difícil, eu entendo que a espera é um teste, por isso eu quero partir de uma premissa, e eu queria que você guardasse isso que eu vou te falar, que a espera é uma disciplina espiritual. A espera é um exercício espiritual. E você precisa aprender sobre isso, para que você possa ser alguém que espera em Deus com a motivação certa, com a expectativa certa, com a confiança e a fé em Jesus. Amém? Aprender a esperar é um exercício. Quinta-feira, eu falei aqui no culto de ação de graças, que gratidão é um aprendizado. Se você não aprender, você nunca vai ser grato. Você tem que aprender. E só aprende quem? O quê? Exercita, pratica. Essa é uma lei do ensino.
Daí o Caio, nosso educador, né? Só aprende quem exercita o que ouviu. Se você ouve e não exercita, se você lê e não exercita, se você escuta e não exercita, você vai esquecer aquilo, rapidinho. Então, esperar também é uma disciplina espiritual, e que você tem que exercitar. Vem comigo e você vai, nessa noite, pensar muito sobre isso. Eu quero usar um texto, que vai ser o nosso texto de partida, e é o texto que vai nos inspirar em boa parte dessa pregação, que está lá em Isaías 40, verso 27 a 31. É um texto que tem algumas lições nesse texto, que vão dialogar com outros textos, e nós vamos conseguir entender o conceito que eu quero dividir com vocês nessa noite. Vamos ler o texto? Isaías 40, do 27 ao 31. Diz assim: Deus aqui, né, o Senhor, fortalece ao cansado. Aliás, comecei já no final. Isaías 40, agora verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, à luz desse texto, que quem espera em Deus não desiste. Por isso que há uma diferença entre esperar e esperar em Deus. Há uma diferença entre esperar sem fé e esperar com fé. Há uma diferença entre esperar murmurando e esperar adorando. Por isso, eu queria que você entendesse que quem espera em Deus não desiste. Meus irmãos, com toda certeza, eu posso afirmar diante de Deus, diante da minha esposa, que eu não desisti de muitas coisas na vida, porque eu aprendi a esperar em Deus. Se eu não tivesse aprendido a esperar em Deus, eu já teria desistido do ministério, do casamento, de muita coisa boa, já teria desistido, porque quem não sabe esperar em Deus desiste, joga para cima, abandona, se precipita, é guiado pela carne, é guiado pelas pressões dos outros, é guiado por outros ventos. Então, eu cheguei até aqui, saudável, cheguei até aqui, temente a Deus, andando com Jesus, casado, pai, andando em integridade, pastoreando, porque eu aprendi a esperar em Deus. Teve muita coisa que não aconteceu como eu queria, nem no tempo que eu gostaria, nem do jeito que eu esperava, mas ok, eu aprendi que Deus estava trabalhando. E aí, meus irmãos, eu tenho exercitado isso na vida, e a experiência, o tempo de vida, tem me ajudado a entender que esperar é um exercício espiritual, que ser espiritual, ser alguém cheio do Espírito Santo, ser alguém guiado por Deus, ser alguém que anda por fé, é alguém que aprende e aprendeu e está aprendendo a esperar em Deus. E quer um exemplo prático? Vou te dar aqui exemplos bem práticos. Todos os dias, hoje, amanhã, terça-feira, eu vou ter que esperar algo. Todo dia eu oro e eu espero o quê? Uma oportunidade.
Todo dia eu oro e espero respostas. Todo dia eu oro e espero um sinal, uma direção de Deus. Todo dia eu oro e eu espero milagre. Todo dia eu oro e espero provisão. Todo dia eu oro e espero a dor passar. Todo dia eu oro e fico aguardando as promessas de Deus. Eu ouvi um amém aí? Vou continuar então. Todo dia eu tenho que esperar alguma coisa. Todo dia. Todo dia eu espero uma resposta, uma oportunidade, algo de Deus. Espero que aquele dia mal passe, termine, enfim, que a dor diminua, passe. Eu vivo dias maus, assim como você também vive dias maus. E o que eu faço nos dias maus? Eu espero que eles terminem. Eles vão passar, eles vão terminar. Eu sei, meus irmãos, esse ano foi um ano que eu muitas vezes silenciosamente lutei contra muitas dores. Foi um ano que a minha saúde, eu precisei ir muitas vezes a médico, precisei tomar muito remédio, fazer tratamento, enfim, lidar com coisas. Fiz uma cirurgia que o resultado foi bem mais complicado do que eu esperava. O que eu fazia nos dias de dor, nos dias maus? Eu esperava passar. Eu esperava em Deus. Muitas vezes, meus irmãos, na minha vida, eu passei por períodos de conflito. Teve uma época que eu fiquei quase um ano sem falar com meu irmão. Nós brigamos, ficamos de mal um ano. Maior climão ruim. Não podia ter aniversário, Natal, Páscoa, que a gente não podia se ver porque estávamos de mal. Um ano. Mas eu esperava em Deus. Deus tratar o meu coração, tratar o dele. E nos proporcionar que superássemos aquele conflito. Superamos. Eu tive épocas que eu tive dificuldades financeiras. Já contei aqui certa vez que teve uma época da minha vida, no começo, logo que a gente, enfim, teve o nosso primeiro filho, uma fase difícil, enfim, o salário era pequeno, a gente se atrapalhou, e eu vivia do cheque especial. O que eu esperava? Esperava o mês acabar para entrar outro mês e pagar as contas, e apertado, e difícil, e crise, e dificuldade. Mas o que eu fazia naquela época? Eu aprendi a esperar em Deus uma solução, esperar em Deus que as coisas se resolvessem, esperar em Deus que algo, pudesse ser modificado. E foi modificado, e foram se resolvendo, e foi encontrando. Eu aprendi que Deus trabalha em processos. E processos não se resolvem do dia para a noite. Às vezes a gente quer que, enfim, alguém põe a mão na minha cabeça e tudo se resolva. Bem, às vezes Deus pode fazer assim, mas via de regra, Deus faz através de processos. Trabalhando, e processos tem prazo, tem tempo, tem que semear, regar e colher. Períodos de espera. Períodos que nós temos que lidar com dificuldades dos outros, dificuldades na igreja, dificuldades no país, dificuldades em casa, enfim, dificuldades no trabalho, onde você vive. Dias difíceis todos nós enfrentamos. Agora, há uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus do Salmo 30, verso 5. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por causa desse também eu vou continuar. Se a alegria vem pela manhã, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar o amanhã chegar. Aleluia! Já que a alegria vai vir, eu vou esperar ela chegar. Ela vai chegar. O dia mal, a noite mal não vai ser para sempre, não vai ser longa. O sol vai voltar a brilhar. O salmista usa essa figura do dia e da noite, a figura do dia e da noite. Vai dizer, olha, tem noites que são terríveis, mas o sol vai vir. Bem, a mensagem é, o dia mal vai passar. Aprenda a esperar em Jesus, se agarrar em Jesus e andar por fé. Tem uma frase de um amigo meu,
que eu ouvi há muitos anos atrás, e ela me acompanha até hoje. Eu me lembro dessa frase, pastor Luiz Wagner, amigo do Clóvis, né? A frase dele é a seguinte: às vezes eu chego em casa com um problema. Quem que já chegou em casa com um problema? Muitas vezes. Eu deito com fé e acordo com um milagre. Ah, meus irmãos, isso já aconteceu na minha vida muitas vezes. Eu cheguei em casa com um problema. Aí eu vou deitar, deito com fé. E às vezes se deitar é difícil, porque o sono demora para chegar. Mas eu deito com fé. E aí, meus irmãos, no dia seguinte eu acordo com uma solução. Acordo com um milagre, acordo com uma saída, acordo com algo do céu. Como disse o salmista no Salmo 127, verso 2, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Às vezes a coisa mais espiritual que tu pode fazer é dormir e descansar. Deus, eu entrego nas tuas mãos isso. Eu sei que amanhã o Senhor tem um caminho novo, uma saída, uma oportunidade, uma direção. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aprenda a esperar, meus irmãos. Sabe, o nosso maior exemplo na Bíblia é Jesus Cristo. O nosso grande referencial, modelo. E Jesus esperou, sabe quanto tempo? Para começar o seu ministério público? 30 anos. Se você for pensar, pense, o Diógenes aqui é matemático, né? Estava dizendo que é professor de matemática. Diógenes, pense no seguinte: Jesus viveu 33 anos entre nós, como carne, se fez homem e viveu entre nós por 33 anos. 30 anos ele passou fazendo o quê? Anonimato, esperando o quê? A hora de iniciar. Esperando o quê? Bem, o momento certo. 30 anos esperando. Bem, mas a espera de Jesus não foi um desperdício, porque em 3 anos Ele fez o que ninguém fez em 30, em 300, em 3.000. Aleluia! Em 3 anos Ele fez tudo o que Ele precisava. 30 anos esperando. E em 3 anos Ele dividiu a história, mudou a história da humanidade. Em 3 anos. Jesus nos ensina que até mesmo Ele precisou esperar. Às vezes eu fico preocupado com alguns jovens, com alguns adolescentes, ou até mesmo com alguns adultos, que têm uma necessidade grande de aparecer, de serem reconhecidos, de serem populares, de serem muito vistos, né? Ei, olha para Jesus, 30 anos no anonimato. Só quem sabia dele eram Maria, José, enfim, as pessoas ali do ciclo familiar que conviviam com ele, esperando o tempo de começar. Agora, quem espera em Deus não desiste. Sabe o tempo certo, aprendeu o tempo certo. Ei, eu não sei o que você tem esperado. Talvez aqui entre nós tem alguém esperado por uma cura, alguém que convive com dores, com dificuldades. Alguém aqui talvez entre nós está esperando por um emprego, passar num concurso. Alguns aqui entre nós estão esperando talvez um casamento. Alguns aqui entre nós estão esperando uma solução para alguma coisa, a conversão de um cônjuge, de um filho, de um irmão. Está esperando uma oportunidade para fazer alguma coisa que você sonha. Enfim, eu não sei o que tu está esperando, mas o que eu posso te dizer nessa noite é que a espera em Deus é um exercício espiritual que vai te fazer mais forte, que vai te ajudar a viver melhor. Confie nisso. Tem uma música que eu gosto muito, que diz o seguinte: não chores, quem cuida de você não dorme. Conhece a música? Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pode ser que são duas frases bem genéricas, né? Vai acontecer, vai passar. Bem, mas às vezes é um sussurro desse que você precisa para avançar. Amém? Rodrigo, cante conosco essa canção. Não chore, quem cuida de você não dorme.
levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creia que esperar é uma disciplina espiritual, amém, gente? Creia, aprenda a esperar, exercite a espera como forma de crescimento espiritual. Agora, o texto vai nos dizer que quem espera em Deus não desiste, e quem espera em Deus, suas forças serão renovadas. Por quê? A pergunta é, por que que as forças precisam ser renovadas? Porque esperar cansa. E esperar cansa. Sim, cansa. O próprio apóstolo Paulo nos disse isso. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem cansa. Esperar cansa. Processos longos cansam. Fazer o que é certo cansa. Mas quem espera em Jesus tem as suas forças renovadas. Talvez você aqui está cansado de esperar algumas coisas. Talvez você tenha vivido alguns processos longos. Sim, processos de restauração, de construção, de crescimento, processos longos. Talvez você conviva com algumas dificuldades há muito tempo. E sim, há lutas, há dramas que são longos, processos longos. Às vezes você está esperando há anos por uma causa na justiça. Está esperando há anos por uma mudança na tua família, por uma conversão de alguém que você ama. Ou está há anos esperando para ter um filho, esperando uma gravidez, esperando talvez realizar algum projeto, alguma coisa que você tem perseguido. E essa espera pode cansar. Por isso você precisa encontrar descanso em Deus, porque esperar cansa. Mas a boa notícia é, você pode ter as forças renovadas em Jesus Cristo, amém, gente? Eu tenho um conselho para você bem importante. Quando você cansar de esperar, cansar de fazer alguma coisa, não desista, apenas descanse em Deus. Sabe, meus irmãos, há uma diferença entre descansar em Deus e descansar daquela forma apenas de entretenimento. Vou te explicar isso. Às vezes você está de férias, 15 dias de férias, você viaja, faz um monte de coisa, está se entretendo, ok, mas há o risco de que esse entretenimento não seja o descansar que o teu corpo precisa, que a tua mente precisa. E você pode voltar de férias cansado. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu mesmo já voltei de férias mais cansado do que antes de sair de férias. Por isso, há uma diferença entre descansar de uma forma apenas buscando mais entretenimento ou descansar em Deus. Descansar em Deus é aliviar a mente, é colocar a mente em Jesus, é diminuir o pensamento acelerado. Descansar em Deus é encontrar tempo para correr menos com outras coisas e ter um tempo para você ficar quieto, calmo diante de Deus, para orar, para meditar, para ouvir a voz de Deus, para adorar a Deus, sem pressa, sem pressão de relógio, sem pressão de outras tarefas. Às vezes esse é o descanso
que a tua alma precisa. Sabe, meus irmãos, às vezes o nosso ritmo de vida, ele é tão acelerado, que ele vai nos viciando, nos acostumando a ficarmos cansados. Eu quero dizer uma coisa: viver cansado não é sinal de saúde. Viver cansado não é sinal de vida espiritual equilibrada. É sinal de que o teu mundo interior não está em ordem. Sim, nós vamos nos cansar. Sim, nós vamos cansar o corpo, cansar a mente. Mas isso não pode ser constantemente, porque senão nós estamos adoecendo. Estamos vivendo num ritmo acelerado demais. E vai chegar a fatura logo em seguida. Vai vir a conta, vai vir a fatura. Por isso, nessa noite, eu quero te encorajar a descansar em Deus. É encontrar pausas. E pausas, meus irmãos, é parar mesmo. É desligar o celular. É desligar das preocupações. É fechar a tua agenda para um tempo a sós com Deus. Para um tempo de qualidade. Para um tempo onde você vai fazer outras coisas. Sabe que a ciência explica que quando você diminui a atividade cerebral, existe algo chamado neuroplasticidade, que é o teu cérebro, quando diminui a atividade cerebral, ele começa a encontrar novos caminhos, novas alternativas. Por isso, quando você cansar, não desista, apenas descanse a mente, encontre novos caminhos, encontre novas possibilidades, para que você possa, enfim, olhar a vida com a perspectiva ampliada, amplificada. Deus nos convida a descansar nele. Às vezes, Deus vai nos colocar no modo espera. Sim, às vezes Deus vai dizer: vou te colocar no modo espera. É um período de quanto tempo? Não sei. Mas é um modo para você desacelerar. Não é para você abandonar a fé, sair da igreja, abandonar as práticas espirituais. Não. É apenas um modo para você encontrar Jesus, renovar as tuas forças, beber da água que Ele tem para cada um de nós. E sabe, esse processo de espera, esse processo de encontrar novos caminhos, novas forças, é um processo que Deus usa para nos tornar mais fortes espiritualmente, mais enraizados nele, mais conectados a Ele. Sim, tem uma canção que diz, né, que Deus está nos ensinando a ser forte. E meus irmãos, às vezes o modo espera, o modo resiliência, é a forma que Deus usa para nos tornar mais fortes espiritualmente. Amém, gente? O que eu vi um pedacinho dessa música, Rodrigo? Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Sim, Deus. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer, é pra você entender. Quem espera em Deus não desiste, amém, gente? Diga comigo, quem espera em Deus não desiste. Quem espera em Deus, suas forças serão renovadas. Você crê nisso? Então diga: obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu creio nisso. Eu recebo isso no meu coração. Agora que você ouviu essas duas lições, esses dois princípios, eu quero te convidar a pensar sobre a frase inicial: esperar com esperança. Porque há muitas formas de esperar. Há muitas formas. Talvez a forma mais comum de esperar é esperar reclamando. É esperar murmurando. Quem aqui já não ficou revoltado com uma fila prolongada, uma espera longa numa fila, uma espera longa num engarrafamento,
uma espera longa para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, uma espera longa por uma resposta de alguma coisa. Bem, há várias formas de você esperar. Uma delas é esperar reclamando, murmurando, xingando, revoltado. Meus irmãos, a murmuração é a linguagem do inferno. Prove isso, pregador. Bem, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Olha, ranger de dentes para mim é sinônimo de murmuração. Gente com raiva, rangendo os dentes. Bom, é o inferno. Então, meus irmãos, a primeira lição que eu quero que você guarde é o seguinte: a forma certa de esperar não é murmurando. Bom, se não é murmurando, se não é reclamando, qual é a forma certa de esperar? A forma certa de esperar é louvando. Amém? Espere adorando a Deus. Espere louvando a Deus. Se for para esperar, espere louvando. Espere adorando, espere glorificando a Deus. Espere com os olhos em Jesus. A Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que esperaram em Deus glorificando, adorando, que esperaram em Deus com a motivação certa. Um exemplo, Abraão. Abraão esperou 25 anos para ter seu filho Isaque. 25 anos de espera. José, filho de Jacó, esperou 13 anos para deixar de ser escravo e tornar-se governador no Egito, e ver o sonho que teve na juventude tornar-se realidade. Um dia ele sonhou que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele. Bem, levou 20 anos para que isso acontecesse, 13 anos até ele ser governador, e mais 7 anos até os irmãos dele procuraram. Davi esperou 15 anos para tornar-se rei de Israel. Sim, ele foi ungido por Samuel, recebeu a unção de Samuel de rei, só que não recebeu o trono. Teve 15 anos até que Saul fosse morto, e então Davi assumisse o trono de Israel. E depois que assumiu o trono, levou mais 7 anos para unificar o reino. Ou seja, levou 22 anos para ser o rei de toda Israel. Entre a unção e unificar o país, 22 anos. Poderia falar de tantos outros exemplos. Os discípulos, após a morte de Jesus, precisaram esperar o Espírito Santo. 40 dias após a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, aliás, o Espírito Santo foi enviado. Esperaram o Espírito Santo. Meus irmãos, esses exemplos bíblicos nos lembram que nós teremos períodos de espera na vida. Nós também vamos esperar muitas coisas. Vamos esperar muitas coisas na vida. Você que é adolescente, jovem, você que já está na fase adulta, todos nós vamos ter que esperar. Essas pequenas esperas são treinamento para uma grande espera. E aqui, meus irmãos, eu quero voltar a algo importante para você guardar no seu coração nessa noite. Nós temos que aprender a esperar, porque nós não somos... Deus não quer que você espere apenas o teu casamento, a tua formatura, o teu emprego, que você apenas saiba esperar, enfim, algumas coisas dessa carreira, dessa vida humana que nós temos aqui. Mas Deus quer nos ensinar a esperar com adoração e louvor o quê? A volta de Jesus. Nós estamos sendo treinados no nosso dia a dia, aprendendo a esperar nas pequenas coisas da vida, porque nós aguardamos uma espera maior. Nós aguardamos ansiosamente para o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e nos encontrarmos com Ele. Essas pequenas esperas, momentâneas e passageiras, são parte de um treinamento para a maior de todas as esperas,
esperar Jesus voltar. Nós esperamos, meus irmãos, eu espero ansiosamente o dia que eu vou me encontrar com o meu Jesus. Não sei se vai ser através da vinda dele, ou se eu vou morrer antes disso e vou me encontrar com ele de outra forma, mas eu me espero encontrar com o meu Salvador. E eu quero te dizer uma coisa muito especial nessa noite, que a esperança, ao contrário do pensamento popular, ela não é a última que morre. A esperança já morreu numa cruz, porém ela ressuscitou e ela tomou forma. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Usando a palavra de Zacarias, nas suas palavras lá de Zacarias capítulo 9, verso 12, por causa de Jesus, nós nos tornamos agora prisioneiros da esperança. Estamos ligados a Ele. Jesus é a nossa esperança. E agora, eu quero tomar aqui a liberdade, aqui entre os professores e mestres da língua portuguesa, e quero fazer uma licença poética, Dudu, se tu me permite. E quero apresentar a vocês o verbo esperançar. Sim, eu quero te convidar a aprender a esperançar. Esperançar é esperar em Deus, é esperar com esperança. Esperançar nos dá vida a essa linda palavra que é a esperança. E diz bem, a esperança que nós temos, ela não é uma esperança passiva, não é uma esperança efêmera, não é uma esperança frágil, ela é uma esperança viva, uma esperança viva. O verbo se fez carne. Bem, nós podemos dizer que porque o verbo se fez carne, nós podemos esperançar também. A esperança para nós tomou vida. E eu quero aqui fazer aqui dessa licença poética para dizer o seguinte: esperar do ponto de vista simples, literal, é ficar parado, mas esperançar é andar com Deus. Esperar do ponto de vista do ponto de vista gramatical, literal, é olhar para o relógio, enquanto que esperançar é olhar para as promessas de Deus. Ah, você não entendeu. E esperar, meus irmãos, do ponto de vista literal, é fazer o que eu faço, perninha agitada. Já viu isso? Perninha balançando. Isso é esperar do ponto de vista literal. Agora, esperançar do ponto de vista bíblico, poético, é voar com as asas da fé. É ir além, meus irmãos. É romper. Esperar do ponto de vista literal é fechar os olhos. Esperançar é ver o invisível. Por isso, nessa noite, você saiu de casa para vir aqui nesse culto, para fazer muitas coisas, entre elas, aprender a esperançar, aprender a entender que a espera de Jesus é uma disciplina espiritual, é um processo de crescimento. Por isso eu quero que você ressignifique a sua espera. Pare de pensar que a sua espera é um abandono, que a sua espera é a ausência de Deus. Pare de pensar que a sua espera é Deus de costas para você. Pare de pensar que a espera é um desperdício, que a espera é a ausência de Deus. Não. Ressignifique e aprenda a esperançar. Esperar com esperança é esperançar. É olhar o invisível, é olhar para o Senhor, é andar por fé, é se mover, é acreditar que Deus está trabalhando no secreto e que coisas do céu vão acontecer no tempo certo. Quem quer diga amém? Ei! Eu conheço muita gente que esperou muitos anos por coisas especiais. Quinta-feira, Tiago, tu não estava aqui no culto. Tua mãe deu um testemunho. Falou que ela esperou por muitos anos o dia que você fosse se batizar e ligar a vida para Jesus.
E ela falou aqui cheia de alegria disso. Esperou uma vida, muitos anos. Eu poderia falar de outras pessoas que esperaram anos para que alguém se convertesse. Eu poderia falar de pessoas que esperaram anos para ter um filho. Que esperaram anos para casar. Esperaram anos para alcançar um sonho. Eu lembro de um tio que quando casou, comprou um lote. Foi morar de aluguel. E ele disse, eu vou construir a casa dos meus sonhos nesse lote. Levou uns 20 anos. Mas ele fez a casa dos sonhos dele naquele lote. Depois, teve um outro sonho. Foi morar num sítio. Mas ok, ele viveu o sonho dele. Poderia falar de tantas pessoas que esperaram por anos e anos e anos. Mas eu quero terminar essa palavra falando de um homem da Bíblia que esperou muito, 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 muito para que algo acontecesse. Ele não é muito famoso. Não sabemos muito pouco sobre ele. A sua biografia se resume a 7 versículos bíblicos. 7 versículos bíblicos, é tudo que sabemos sobre esse homem. O nome desse homem? Simeão. Simeão. A palavra de Deus diz que Simeão era um homem idoso, um homem velho, piedoso. E diz o texto que o Espírito Santo estava sobre aquele homem. E lembre que aqui é antes de Atos 2, é antes do Pentecostes, né? É ainda o Espírito Santo agindo de forma temporária. Mas diz o texto que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Já é algo incrível. Agora diz mais. Sabe o que mais que diz sobre Simeão? Que o Espírito Santo disse para ele, que ele não morreria sem ver o Messias. Que ele não morreria sem ver o Messias. Meus irmãos, na época de Simeão havia muita gente, mas talvez a única pessoa, ou uma das poucas pessoas que recebeu essa promessa foi ele. E aí um dia, diz o texto, que Maria e José levam Jesus ao templo. Ele ainda é pequeno, ainda é uma criança. E Simeão, meus irmãos, que há anos esperava por isso, para ver o Messias, pegou o Messias no colo. Pegou o Messias no colo. Ele encontrou o Messias. Ele encontrou o Messias. Ei, a maior de todas a espera que uma pessoa pode ter é encontrar o Messias. Encontrar o Messias é a coisa mais importante da vida. Simeão encontrou e disse: agora eu posso morrer em paz. Agora eu estou pronto para a eternidade, porque eu encontrei o Messias. Eu esperei uma vida inteira para encontrar o Messias, mas eu encontrei. Bem-aventurado você, Isadora, Isaac e tantos outros aqui que encontraram o Messias tão cedo. Simeão esperou uma vida inteira, mas encontrou o Messias. Eu quero te encorajar, você que ainda não encontrou o Messias, a encontrar Ele hoje, a esperançar e dizer: eu quero sim entregar minha vida para Jesus. Ele é a resposta, Ele é a minha esperança, Ele é a resposta, Ele é a minha esperança, Ele é a minha direção, Ele é o meu Salvador. Essa é o melhor encontro que você pode ter nessa vida. Amém? Vamos ficar em pé.
quero orar com você. Você que tem esperado em Deus muitas coisas. Eu queria que você hoje ressignificasse a espera. Não ficasse mais reclamando, murmurando, mas ressignificasse. Colocasse o verbo esperançar. Eu espero com esperança. Enquanto eu espero, Deus trabalha. Enquanto eu espero, eu vou desfrutar disso. Eu vou desfrutar daquilo que eu posso enquanto eu espero. Porque eu vou esperar. Agora, se você ainda não entregou a vida para Jesus, ei, não espere mais. Hoje a salvação está à sua disposição. Jesus está na casa. Jesus está entre nós. E se você ainda não fez uma entrega, hoje você pode encontrar Ele. Você pode receber Ele no teu coração, na tua vida hoje. E levá-lo. Deixar Ele entrar na tua vida e transformar a tua vida, como Ele transformou a de Simeão, a minha e a de tantas outras pessoas.